Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar de um tema bastante relevante para a história: o Islã e a sua difusão. Com fortes influências do cristianismo e do judaísmo, a religião criada por Maomé tem seus fundamentos registrados no Corão. Nele se encontram estabelecidas as práticas do culto islâmico, como a de o fiel orar 5 vezes ao dia, isso voltado para a cidade de Meca, visitar Meca ao menos uma vez na vida, jejuar no mês do Ramadã, mês este que é da comemoração da Hégira, dar esmolas, guardar as sextas-feiras e não ingerir bebidas alcoólicas, entre outros preceitos. Depois da morte de Maomé, o islamismo dividiu-se em algumas seitas religiosas divergentes. Aqui podemos citar as mais importantes, sendo a dos sunitas e a dos xiitas. Os seguidores da seita sunita defendiam que o chefe político religioso, sucessor do profeta, deveria ser escolhido pelos seguidores, de acordo com o antigo costume árabe de escolher o chefe de cada tribo. Além disso, afirmava que a doutrina islâmica apresentada no Corão devia ser completada pelo Sunna, daí o nome de Sunitas, livro em que estavam registradas as pregações e atos do profeta Maomé. Para os xiitas, os mais radicais seguidores do profeta Maomé, o chefe religioso e político deveria ser um descendente do profeta, que exerceria o poder de maneira absoluta. Não admitiam outra fonte de ensinamento doutrinário que não fosse a do Corão. Seguindo as determinações de um grupo de religiosos, os mustahids, cujos membros mais importantes são chamados de ayatolás. Esses líderes seriam líderes espirituais. Os califas, chefes político-religioso que sucederam Maomé, iniciaram a expansão da civilização árabe, aproveitando-se da vulnerabilidade dos povos vizinhos e também da unidade e da força conseguidas com o islamismo. A difusão dessa religião islâmica e a ideia da Guerra Santa possibilitaram conquistas e riquezas e deram origem ao imenso Império Muçulmano. Os islâmicos tomavam as terras do Estado e daqueles que negavam reconhecer sua autoridade, mas permitiam que os seguidores de outras crenças conservassem seus bens desde que pagassem um tributo e não fizessem pregações religiosas. A expansão árabe em direção ao Ocidente se iniciou no século VII, quando Maomé morreu. Em 632, os domínios do povo árabe não se estendeu a mais de um terço da Península Arábica. Pouco mais de um século depois, entretanto, os árabes haviam conquistado o norte da África, a Pérsia, o Egito e também a Síria. Em 711, o muçulmano Gibraltaric atravessou o estreito que separa a África da Europa. Por isso, tempos depois, aquele estreito passou a chamar-se Gibraltar. Pôde então entrar na Península Ibérica e subjugar os visigodos que habitavam a região. Mais ou menos por aí. A unidade política decorrente da difusão entre os árabes de uma religião única para ser vista como uma causa do sucesso dessa expansão
também contribuíram à conquista de novas terras férteis e também de riquezas. Com o domínio sobre o norte da África e a Península Ibérica, os árabes passaram a controlar o mar Mediterrâneo, dificultando ainda mais a pequena atividade comercial praticada pelos europeus naquela região. Assim, a expansão árabe contribuiu para ruralizar a Europa ocidental, característica marcante do feudalismo. A partir do século IX, o Império Árabe começou a se desintegrar com a formação de inúmeros califados. Isso foi causado por disputas internas pelo poder, pelas crescentes pressões externas dos cristãos, especialmente os da Península Ibérica, e ainda pelo sucesso pelo sucesso dos ataques dos turcos. Até o final da Idade Média, o grande império foi destruído, com áreas perdidas para os cristãos, para os orientais mongóis e depois para os turcos. Pois muito bem, uma das principais heranças deixadas pelos árabes ao mundo atual foi o Islã. Mas, mesmo depois de extinto seu império, a religião muçulmana continuou a se expandir, até mesmo entre os povos de culto não árabe. O islamismo também exerceu forte influência sobre os povos da Península Ibérica e, consequentemente, sobre os povos da América colonizados pelos portugueses e espanhóis. Basicamente isso. Curta o vídeo. Até o nosso próximo conteúdo.